7 CNPJ, 7 empresas que eu criei ao longo de 9 anos de carreira, que eu desenvolvi todas elas para faturarem múltiplos 7 dígitos por ano, ou seja, todas elas passaram a marca de 1 milhão de faturamento anual, na verdade passaram bastante, são múltiplos milhões de faturamento anual nesses negócios que eu construí. Já empreguei mais de 200 pessoas e tive aproximadamente 2.400 clientes meus, todos eles CNPJs, sempre foram empresas que venderam para empresas. Recente aí da minha empresa de educação, nós já somamos mais de 16 mil alunos dentro das nossas plataformas e múltiplos produtos. E hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história. E o objetivo desse vídeo aqui não é só me vangloriar das minhas conquistas, mas sim te mostrar, porque esses dias alguém me perguntou na caixinha de perguntas, como que eu faço para ser igual a você? Você não precisa ser igual a mim. Você pode modelar os meus acertos e evitar os meus erros. E foi para isso que eu resolvi criar esse vídeo. E claro, para você me conhecer um pouco melhor, principalmente você que já me acompanha aqui em algum tempo. Inclusive, aproveita os comentários aqui embaixo, me conta há quanto tempo você me acompanha. Eu gostaria muito de conhecer, eu pessoalmente leio e respondo todos os comentários. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, que depois da vinheta eu volto. Salve! Rod Vincenzi na área para mais um vídeo. Vamos embora falar sobre essa minha história. E para você que está aí do outro lado, que deseja ter a minha ajuda pessoal e da minha equipe, né? Você não quer perder tempo vendo vídeo, você quer ter a ajuda da minha empresa para poder desenvolver e crescer a sua empresa, principalmente se ela for uma empresa de serviços digitais, queria te convidar para se cadastrar no primeiro link que está aqui embaixo, para você garantir uma reunião de consultoria 100% gratuita com a minha equipe. Uma reunião de 30 a 40 minutos, onde nós vamos fazer um diagnóstico do seu negócio e na sequência criar um plano de ação prático para você conseguir escalar com lucro e liberdade. É de graça, faz o seu cadastro aqui, não esquece. Antes do Rodrigo empreendedor, existiu o Rodrigo tocantinense, filho do José Ronaldo, filho da Eliana. Eu nasci em 1994, dia 13 de setembro, no interior do Tocantins, numa cidadezinha chamada Colinas, que hoje deve ter aproximadamente ali uns 30 mil habitantes. Por volta dos 10 anos de idade, minha mãe, voltada à nossa educação, queria que eu e minha irmã tivéssemos uma boa educação, levou a gente para morar na capital do estado do Tocantins, cidade de Palmas, onde eu fiquei por aproximadamente 4 anos a mais. Depois disso, nós fomos para uma outra cidade do estado do Tocantins, devido a questões de trabalho do meu pai e de conforto da família, uma cidade que também tinha uma boa educação, que era a cidade de Araguaína, Tocantins. Isso mesmo, eu sou tocantinense e eu vivi no Tocantins até completar a minha maioridade. Com 18 anos eu concluí o ensino médio, depois de ter repetido de ano no primeiro ano do ensino médio. Eu repeti e acabei terminando um pouco mais tarde, né? Então eu fiz 18 anos no terceiro ano do ensino médio. Quando eu concluí, eu prestei vestibular em 7 cidades para 7 cursos diferentes. Curiosamente, esses cursos eram Relações Internacionais, Arquitetura, Engenharia, Medicina, Publicidade e Propaganda, Design de Games e História. Todos os 7 vestibulares. De todos esses eu só não passei para medicina mesmo, mas é porque eu não era um cara muito estudioso também não. Mas todos os outros eu passei. E eu acabei escolhendo o curso de Publicidade e Propaganda simplesmente pela comodidade geográfica. Eu me mudei para Goiânia. Eu fiquei com um pouco de medo de me mudar para São Paulo, afinal de contas eu era um menino do interior do Tocantins, então eu optei por Goiânia, mas não pelo curso, e sim pela praticidade de não ficar tão longe assim da minha família, mas já sair de casa, que é um primeiro insight que eu quero deixar para você aqui. O quanto antes você puder sair da casa dos seus pais, ou pelo menos sair da cidade onde você cresceu, se desconectando da sua criança, vamos falar assim, mais rápido você consegue amadurecer e aprender as coisas da vida. É engraçado porque no meu primeiro ano de faculdade me foi oferecido pela faculdade um cartão de crédito. E esse cartão de crédito ferrou com a minha vida em menos de 3 meses, porque eu não sabia nem como funcionava um cartão de crédito. A maioria de nós não é ensinado pelos pais a educação financeira e como as coisas funcionam, e esse amadurecimento se deu, obviamente, porque eu saí de casa e tive contato com o mundo exterior. Então esse é um primeiro grande insight para você se desenvolver, num primeiro passo ali. Porque tudo que você se torna no final é um reflexo de tudo que você foi acumulando como experiência no decorrer da sua história. Em 2013 eu comecei a faculdade ali de publicidade e foi só em 2015 que eu decidi empreender. Eu decidi empreender porque eu queria ganhar dinheiro e queria ter liberdade ao mesmo tempo. Eu sempre gostei muito de ter liberdade, meu pai é empreendedor, então eu sempre gostei dessa liberdade, de poder ir trabalhar a hora que eu quiser, de poder ter a vida do jeito que eu quero e possibilidade de ganhar mais do que um salário médio. E na época, quando eu fui pesquisar o salário médio de agências de publicidade, não foi nem o que me assustou, até porque existiam publicitários renomados ganhando de 15 a 30 mil reais por mês nos parâmetros financeiros da época, que era muito dinheiro, equivalente a, sei lá, quase 60 mil hoje em dia, em 2024. Então o salário não era nem grande problema. Se eu trabalhasse duro, eu chegaria num patamar onde eu ganharia muito dinheiro. Mas, do outro lado, você tinha o estilo de vida das agências de publicidade que eu não queria pra mim. Era um estilo de vida onde você trabalhava 12, 15 horas por dia, não necessariamente crescia na profissão, e o nome da agência sempre era mais enaltecido do que o seu próprio nome. E aí eu decidi que a minha solução seria empreender, porque já era meio tarde, eu estava no terceiro ano da faculdade, para largar e ir para outra profissão, e eu não queria fazer isso. Então eu decidi
decidi empreender. E na busca de por onde eu vou empreender, eu fui estudar sobre escrita. E olha que interessante, eu comecei a estudar primeiro. Então, isso é uma outra dica, a segunda dica do vídeo para você, e que é coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Então, eu estava estudando e não esperando cair do céu. Todo o dinheiro que eu conseguia tirar do estágio que eu fazia, eu colocava em cursos, mentorias e o que eu pudesse comprar, que na época era bem escasso. Hoje em dia você tem diversas, centenas de milhares de opções de mentores e cursos para poder comprar. Na época isso não era tão comum, né? Então eu comecei a comprar cursos, comprei um curso de escrita e dentro desse curso de escrita eu descobri uma parada chamada SEO, que é uma técnica de marketing digital para trazer tráfego orgânico, e aí eu comecei a estudar sobre esse negócio de marketing digital. Um dia eu descobri que o meu amigo, né, que trabalhava em uma grande agência de publicidade aqui do estado de Goiás, que os clientes de lá pagavam de 20 a 40 mil reais por mês. Nesse dia eu falei, cara, como pequeno empresário faz marketing? E foi nesse momento em que eu falei, agora eu tenho uma oportunidade. O pequeno e médio empresário não faz marketing porque ele não tem de 20 a 40 mil para pagar uma agência. Então, se eu criar um produto para essas pessoas solucionando o problema delas, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro. E foi aí que tudo se conectou, pois eu estava estudando sobre marketing digital. E na época, Google AdWords e Facebook Ads eram excelentes soluções com baixíssima concorrência para negócios locais. Então, basicamente eu comecei sendo o que hoje vocês chamam de gestor de tráfego para negócios locais. Mas eu me posicionava na época como consultor de marketing digital, pois era uma outra época onde esse termo gestor de tráfego nem tinha se popularizado ainda. Na época era muito fácil de vender porque eu não tinha concorrência e a minha concorrência cobrava 20 mil reais. Então logo no meu primeiro cliente eu peguei 1.500, no segundo 2.000, no terceiro 2.500 e assim sucessivamente, até que em 2016 eu fechei o meu primeiro cliente de 10 mil reais. Ou seja, basicamente em um ano eu aumentei o meu ticket médio em aproximadamente 8 vezes. E eu fiz isso como? Simplesmente cobrando mais caro. Conforme o cliente dizia sim, eu falava, agora eu sou mais caro. Eu ia cobrando cada vez mais caro por aquilo ali. Isso fica como um terceiro insight aqui para você, que é o seguinte: quem começa cobrando barato nunca vai conseguir cobrar caro. Isso é uma verdade bem dura. Muita gente pega e fala assim, eu vou começar cobrando barato porque eu estou no começo ainda. Mas se você tiver 10 clientes que te pagam 500 reais e um deles for te indicar um 10º primeiro cliente, quanto você acha que ele vai querer pagar? Então, quanto mais você se popularizar como uma solução boa e barata, mais difícil vai ser você se livrar disso. Então, quanto antes você puder aumentar o seu preço, e eu recomendo sim que você, mesmo que esteja começando hoje como gestor de tráfego, social media ou agência, urgência, aumente o seu preço de contrato a cada cliente fechado, porque dessa forma você não fica vinculado a um preço inferior. E em 2016 eu já estava empregando pessoas, eu já tinha funcionários, tinha estagiário. Eu lembro até mesmo que eu contratei uma pessoa da minha faculdade para me ajudar a terminar a faculdade, e ela era uma espécie de estagiária da faculdade. Eu falava, cara, vou te dar um salário aqui e se eu conseguir passar de semestre sem me preocupar, você ganha um bônus. Era basicamente essa a regra, porque eu não conseguia me dedicar à faculdade. Então, nessa época eu fiquei full time ali na minha empresa e conheci um pessoal que tinha uma outra agência de marketing digital de bastante renome aqui na região. Na época a minha empresa se chamava Mercado Rec, né? Então esse era o nome que a minha empresa tinha. E nós descobrimos, né? Eu descobri que existia uma agência chamada B300 que estava fazendo algo muito parecido com o que eu fazia também já há algum tempo. Eles tinham começado em 2014, enquanto eu em 2015, e o nosso posicionamento era muito parecido. Não demorou para que nós ficássemos amigos e fizéssemos uma fusão das duas empresas. E a partir daquele momento, de 2017 em diante, eu parei de usar o nome da Mercado Rec, guardei esse CNPJ e comecei a utilizar o nome da B300, me tornando sócio ali do pessoal, que eram 2 sócios dessa empresa. Logo depois nós continuamos crescendo, chegamos a ser a maior agência de inbound marketing do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, de acordo com a RD Station, que tinha o seu programa de parceiros. Nós éramos a única agência que estava no nível ouro. Na época não existia o nível platina ainda, inclusive o ouro era o maior e nós estávamos ali crescendo cada vez mais. Tínhamos basicamente clientes na nossa região e na Bahia também, que fica logo próximo aqui de Goiás, até porque naquela época os empresários de grande porte, que eram os que a gente fechava, né, eles não queriam fazer reunião online, eles queriam que eu fosse até lá, então esse era o nosso modelo de negócio. E em 2018, uma coisa muito curiosa aconteceu. Durante vários estudos de marketing digital, a gente acabou se deparando com um termo chamado startup. E aí, o que são startups? Startups são empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento. Alto potencial de crescimento? Esse foi o insight que nós tivemos na época e um dos meus sócios teve a brilhante ideia de criar um software de automação de marketing para negócios físicos. Basicamente era um programa de fidelidade que funcionava dentro do estabelecimento. Então você ia até uma cafeteria, por exemplo, compraria seu café, digitaria o seu número de telefone para receber pontos de fidelidade via SMS. E a empresa conseguiria fazer marketing via SMS com você. E na época, assim, não era tão comum robôs de WhatsApp, então o SMS era um baita canal de comunicação que funcionava extremamente bem. E olha só que curioso, a gente foi lá, criou essa solução e basicamente abandonamos a agência naquele momento. O nome dessa empresa era StayApp. StayApp, eu fui o CMO e também diretor de marketing e vendas, né, ali da empresa da StayApp. Nós chegamos a empregar 24 pessoas simultâneas nessa empresa, divididos em time de tecnologia, marketing, vendas e CS.
E nessa época eu ficava acima de basicamente todos esses times, exceto de tecnologia, como o diretor e gestor dessa equipe, e era fantástico. Foi uma época que eu amadureci muito como empresário, com processos comerciais e liderança. Foi ali que eu realmente aprendi que o grande segredo do empreendedorismo está em liderar e não em fazer. E isso foi me tornando cada vez mais um empresário maduro. Fizemos várias rodadas de investimento, inclusive tem uma reportagem sobre nós que foi postada. Você jogar no Google aí, Stay App Startup Goiânia, você vai encontrar um artigo nosso onde a gente foi avaliado em 5 milhões de reais no 8º mês de operação. Ou seja, você consegue imaginar o quanto essa empresa cresceu e cresceu rápido. Só que como eu falei para você, o nosso software ele funcionava no ponto físico, então o cliente precisava ir até a loja. E o que aconteceu em 2020? Os clientes pararam de ir às lojas e as lojas fecharam. Foi naquele momento que a gente se ferrou, né? Então basicamente nós nos ferramos nessa empreitada. Antes, né, disso acontecer, a gente tinha recebido uma proposta de uma grande empresa de venda por 10 milhões de reais e a gente não vendeu, porque a gente acreditava no potencial do nosso negócio, mas aí a gente acabou praticamente quebrando. Obviamente a gente não quebrou, a gente acabou fazendo a venda da nossa empresa, né? A gente basicamente fez uma venda para uma outra empresa e pronto, acabou a história da Stay App ali. Naquele momento eu me vi pensando, cara, eu preciso de dinheiro, e aí eu tava pedindo a minha então namorada em casamento e ela engravidou logo na sequência, e eu precisava de grana, precisava reformar minha casa e eu não tinha ganhado tanto dinheiro, não foi uma boa venda do ponto de vista financeiro a Stay App, não enchi meu bolso de dinheiro, e naquele momento eu falei, eu vou empreender de novo com a agência. Eu tinha meu CNPJ da Mercado Rec, eu falei, eu vou voltar a utilizar esse CNPJ. E ali, cara, em mais ou menos 4 meses eu cheguei a quase 90 mil de faturamento mensal. Se eu multiplicar isso por 12, dá mais de 1 milhão de faturamento no ano. Então eu cheguei nessa marca muito rápido e eu falei, cara, peraí, eu tô seguindo essa jornada pela segunda vez, no caso terceira vez, e eu cheguei muito rápido nesse resultado. Eu vou começar a ensinar. E foi ali que eu decidi começar a ensinar. Então a minha empresa de educação, a Extint Educação, ela nasce em 2021. Depois de aproximadamente 6 anos de experiência no mercado, gerindo pessoas, vendendo serviços de marketing e executando. Então ali naquele momento nasce a Extint Educação. Não com o intuito de ser simplesmente venda de curso online, né? Tanto que a gente nunca nem usou, por exemplo, a Hotmart como ferramenta, né? A gente sempre focou em ter uma grande margem, em ter um bom negócio, em criar mesmo um negócio de educação. Hoje nós temos ali aproximadamente uns 20 produtos dentro da nossa esteira. Não é nem uma esteira de produtos que você não precisa comprar eles na ordem, né? Depende do seu nível de consciência. Pô, você quer assistir aulinha? Tem curso. Você quer uma mentoria? Tem uma opção. Você não tem grana para pagar uma mentoria comigo? Tem uma mentoria com a minha equipe. Então a gente foi criando vários produtos, programas de aceleração, imersões, e muita coisa incrível aconteceu de lá para cá, como essa imersão que vocês estão vendo aí na edição que tá aparecendo, que foi a última que a gente fez em março de 2024. Inclusive deve ter outra ainda esse ano, fica atento aí, eu sei que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações. E hoje, cara, nós temos uma empresa de serviço e uma empresa de educação. E eu também me tornei sócio de 2 outras agências que estavam dentro do nosso leque de mentorados, né? Então eu me tornei sócio de alguns membros ali da nossa mentoria e a gente continua escalando cada vez mais. Esse é o breve resumo ali da minha história. Nesse meio tempo, como eu falei pra vocês, eu me casei, eu tive 2 filhos, eu comecei a correr de kart, é um dos meus principais hobbies, eu gosto de ir à academia. Eu tô sempre aqui compartilhando o melhor que eu posso com você, para ajudar você a se desenvolver também. Essa é a minha história. Não tem frufru, não tem ostentação, não tem nada disso, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu queria compartilhar com você o que eu fiz exatamente. Porque muita gente olha e fala assim, pô, mas o Rodrigo, isso, cara, vai aqui no meu canal, depois que você terminar esse vídeo, clica lá em vídeos, depois clica em mais antigo. Assiste o primeiro vídeo que eu postei, de 2017, e verifica se o Rodrigo daquela época conversa como o Rodrigo de hoje. Verifica se ele é o mesmo Rodrigo de hoje. Não é o mesmo Rodrigo. Você acaba tendo uma transformação no decorrer da sua vida. E como eu disse lá no começo, coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Se você está só parado esperando o melhor momento, sinto muito, mas ele nunca vai chegar. Se você está agindo, arriscando, fazendo seu negócio, provavelmente ele vai dar certo. Boa sorte, grande abraço e até o próximo vídeo.